Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Ambiente este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa, em formato de podcast, inspira-se no modelo de gestão por competências CHA. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Como tal, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas áreas, esferas de atividade, para, na primeira pessoa, transmitirem em forma de narrativas e demonstração que tipo de conhecimentos teóricos é que adquiriram, que tipo de conhecimentos práticos na forma de ferramentas, técnicas, modelos é que obtiveram para complementar aquele conhecimento teórico e que tipo de atitudes na forma de ser, estar, comportamento, caráter é que forjaram para que este possa manifestar-se no seu andar e que este seu andar possa estar alinhado com o conhecimento teórico, quer também com o conhecimento prático que possuem. A técnica que nós usamos é a técnica da comunicação, porque entendemos que a comunicação e a liderança têm uma relação intrínseca. É através da comunicação que os líderes usam a comunicação para transmitirem as suas ideias, valores, ideologias de uma forma direta, prática e fluida, para que os seus liderados possam compreender o propósito e possam se apropriar dessa mesma ideia para que o legado possa ser eternizado. Constitui nossa ambição, por via deste programa, contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento instrumental que lhes habilita a serem líderes e que também sejam conscientes de que são líderes, que sejam responsáveis sobre a importância de serem um elo de influência positiva para os seus liderados e que também sejam empáticos, quer com as causas que defendem, também sejam empáticos uns com os outros. Temos como líder convidado para a edição de hoje o apóstolo Pedro Fumo, ele que é bacharel em teologia, licenciado em linguística, fundador do Ministério Evangélico e Apostólico Plenitude, empreendedor, autor do livro Filhos, Discípulos e Servos do Reino e consultor em comunicação e marketing digital. Apóstolo Pedro Fumo, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite e vamos ver o que vai dar o dia de hoje. Sou todos de ouvidos, né? E muito obrigado, né, por esta oportunidade. Muito obrigado. Então, iria iniciar a nossa conversa hoje precisamente com o livro que é talvez publicamente, ou pelo menos que eu tenho conhecimento, a mais recente boa nova, por assim dizer. E olhando assim para o título, a concepção do livro, porque o título, vamos lá, já induz ao que é que podemos lá encontrar. E a forma como está formulado, filhos, filhos, discípulos e servos. Não iria perguntar propriamente qual é a diferença, mas por que filhos, discípulos e servos? Há uma relação relacional ou em estágios entre uma e outra denominação, e também talvez como é que de filho se torna discípulo, como é que esse discípulo eventualmente se torna servo. Exatamente. É importante perceber em primeira instância que antes de nós nos tornarmos qualquer coisa em relação a Deus, nós precisamos nos tornar filhos de Deus, não é? Que é aquilo que Jesus veio fazer, na verdade, nos reconciliar com o Pai, nos levar de volta ao Pai antes de mais nada. A Bíblia diz que aqueles que recebem Jesus são dados o poder de serem feitos filhos de Deus. E esse título vem a propósito também
da questão da paternidade que se discute muito nos dias atuais, em que muitos homens de Deus se discute sobre pai espiritual, pai na fé, quem é pai de quem, deve-se dizer pai espiritual ou não. Então o livro vem explicar essa questão, na verdade, quem é o verdadeiro pai. É por isso que depois temos aqui o subtítulo da paternidade divina, a excelência ministerial. Então, o primeiro passo, antes de nós entrarmos para o ministério, antes de nós recebermos o discipulado, é nos tornarmos filhos de Deus. Que é o primeiro passo para termos acesso, né, à porta de entrada de todas as outras coisas que vêm a seguir, não é? E o peso que se dá ao filho é diferente do peso que se dá ao discípulo, não é? É diferente do peso que se dá ao filho. O tratamento que se dá ao filho é diferente do tratamento que se dá ao filho. O discípulo já tem alguns deveres ali, assim como o filho também, né? E o discípulo, por exemplo, nós como filhos nos submetemos a Deus como pai, mas como discípulos nos submetemos a Ele como Ele é nosso mestre, né? E como servos, Ele é nosso Senhor, né? Pai, aquele que nos gera; mestre, aquele que nos ensina; e Senhor, aquele a quem nós servimos, não é? Então é esta relação que existe, que eu vou desmanchando, né, este conhecimento. Por quê? Porque eu notei que agora, graças a Deus, tem muitos jovens que estão se levantando, estão abrindo ministérios, estão fundando ministérios. Agora, eu fiz uma pergunta: essas pessoas passaram desse processo todo, né? Porque nós podemos ser servos sem ter sido discípulos e sem ser filhos. Um exemplo concreto: Deus chama o rei da Babilônia de meu servo, o rei Nabucodonosor, né? Chama ele de meu servo, e ainda chama ele para dar um tratamento ao povo de Israel, que é o povo de Deus, não é? Então, nós podemos servir a Deus sem necessariamente sermos de Deus. Não sei se me percebe. Sim, sim. Então, eu venho clarificar neste livro que é necessário, né, mais do que ser servo, se tornar filho. Por quê? Porque um dia nós não vamos necessitar mais de discípulos. Não vamos necessitar mais de servos como tal, por exemplo, como apóstolos, pastores, evangelistas, profetas e por aí em diante. Não vamos necessitar. Mas o filho vai permanecer. O filho sempre será filho. O filho sempre será filho. O servo não. Haverá um momento da história da humanidade, na eternidade, em que já não precisaremos de discípulos. Discípulos para quê? Né? Porque discípulos estão no contexto da igreja, estão no contexto de serem treinados para poderem fazer alguma coisa em relação ao mundo, em relação a si mesmo, em relação à igreja. Não é? Mas haverá um tempo que não se necessitará mais de ter uma igreja, né? Porque a igreja veio com uma missão específica: resolver a questão do pecado, trazer o homem de volta a Deus. Então, quando isso acontecer, quando esse plano perfeito de Deus já estiver completo, já não necessitaremos de ter igreja. Então, também não necessitaremos de ter discípulos, assim como servos, mas os filhos estarão lá. O DNA de Deus estará lá. Quem vai morar no céu não são os discípulos. Quem vai morar no céu não são os servos, são os filhos de Deus. São os filhos de Deus. Então é este pensamento que eu vou colocando aqui e dando também instruções de como é que deve se portar o filho, quais são os tipos de filhos que existem, né? Vou dando exemplos como o filho pródigo, exemplo de Natan, aliás, do Jonatas, e outros exemplos ali, e o exemplo do filho que é Jesus Cristo, do primogênito e unigênito de Deus, Jesus Cristo. Então é isso que, em linhas gerais, posso dizer sobre o livro. Muito bem, excelente. Ficou muito bem fluido e interligada
a compreensão sobre primeiro a organização intencional na organização das palavras que corporizam o título e também na fundamentação da tese, por assim dizer, que esta obra belíssima carrega. Gostávamos de compreender também o seguinte, voltando talvez à questão da missão do apóstolo, enquanto um filho que em certo momento da sua trajetória compreendeu que tinha uma certa intencionalidade geracional e que desde então passou a definir um percurso, um caminho específico que o conduz até esta parte. Gostávamos de compreender qual é a missão ou o propósito de vida do apóstolo e de que forma é que o livro Filhos, Discípulos e Servos materializam esta missão. Certo. Quando da minha chamada, no ano 2010, eu ouvi a voz de Deus claramente, em visão, né, sonho, e que Deus ele me chamava para tirar o povo dele, né, da escravidão. E essa escravidão que Deus se referia ali era a ignorância, a falta de conhecimento. Então, Deus ele me chama para trazer as pessoas ao conhecimento por meio da sua palavra e também por meio do seu poder, da manifestação da palavra e do poder, né, da palavra. É por isso que o meu ministério é expressamente o ministério da palavra, em que se ministra a palavra, se ensina a palavra. E dentro desta missão que Deus me dá, se calhar após as submissões que Deus vai colocando, mesmo treinar a Igreja de Cristo, né, para a vinda dele mesmo, né? Treinar a igreja a guardar as doutrinas, a sã doutrina, né? A andar nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque à medida que o tempo vai andando, vai se beliscando um bocadinho da palavra de Deus, né? Por causa da modernidade, né? Temos que ajustar um bocadinho aqui e acolá, dizem, né? E a palavra de Deus não precisa de nenhum ajuste. A palavra de Deus precisa ser cumprida, assim como ela é, né? Nós podemos ajustar a forma, mas não o conteúdo. A forma como nós entregamos pode ser ajustada. Tanto que o livro que nós seguramos, ou chamamos de Bíblia Sagrada, nem sempre foi assim. Né? Já esteve em formato de papiro, né? De rolos, por aí em diante. E Deus foi dando graça a alguns homens ao longo da história para poderem organizar, né, o material literário que já existia, inspirado por ele, nesse formato de Bíblia, com capítulos e versículos por aí em diante, né? Então, a forma da palavra, da Bíblia, das Escrituras, foi mudando ao longo dos tempos. Tanto que hoje nós temos a Bíblia no telemóvel. Né? Mas o conteúdo não muda. Os princípios de Deus não mudam. A lei da gravidade não muda. Não é? A lei da aerodinâmica não muda. Então a palavra de Deus é a lei de Deus. A palavra de Deus são os princípios de Deus que colocou para o nosso bem, né? Para os nossos relacionamentos entre homens e também com Ele. Não é? Então Deus me traz esta missão, né, de aperfeiçoar a igreja na palavra, na doutrina, guardar a palavra, e também de treinar líderes também. Deus me deu essa missão de treinar outros líderes, porque em 2019 eu recebi uma missão mais ampla, em que Deus falava claramente comigo que eu devia treinar líderes,
não é? E eu não sabia como é que isso seria de que forma, não é? Mas ao longo da minha vida eu fui vendo os episódios que caracterizaram, né, a minha vida, e eu fui notando que não, Deus esteve me preparando e eu estava inconsciente dessa realidade, que tudo que eu passei era uma preparação de Deus, não é? Para este propósito. Uma das coisas, por exemplo, 10 dias depois de eu nascer, o meu xará, o pastor Pedro Muyanga, ele ofereceu-me um livro, está oferecendo um livro a um bebê. Um livro que fala sobre a igreja, a missão da igreja, como se organiza a igreja. Um livro praticamente de liderança. Um livro de liderança. Sim. Então, na verdade era Deus que já estava dando sinais proféticos de quem é este menino aqui. Qual é a missão dele para com a igreja, para com os líderes, por aí em diante. Então eu fui entendendo isto. O gosto pela leitura que eu fui desenvolvendo. Eu sou um amante, sou um apaixonado por livros, não é? Tanto que com 9, 10 anos eu já lia sobre Marx, comunismo, por aí, leninismo, eu já lia sobre essas coisas. Podia não ter entendimento exato, mas eu gostava de estar ali a ler, não é? Tanto que fui aprendendo também o próprio inglês, a língua inglesa, lendo, sem saber, mas fui tendo esse contato. Então, a minha história, foi dando, né, algumas pistas daquilo que Deus queria de mim. E em 2019, isto foi se configurando com mais solidez. E a partir dali, eu comecei a receber inspiração do próprio Deus para escrever textos sobre liderança. Fazia isso e ainda faço nas plataformas digitais, né? Primeiro foi lá no Facebook, e depois agora para o WhatsApp e outras plataformas, e agora com o livro, né? Parte dos textos que estão no livro são os textos que eu comecei a escrever no ano de 2019, né? E outros textos são textos que foram transcritos das pregações e dos ensinos que eu dou à igreja. E outra parte são textos que eu sentei mesmo para poder escrever. Então, a minha missão está configurada nisto: aperfeiçoar a igreja, os santos são todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e também aqueles que foram chamados para o ministério, né? Eu costumo dizer a expressão ide, não o ide lá do Mateus 28, né? Mas o ide, que quer dizer Deus me chamou para treinar as pessoas, para mostrar que é necessário servir a Deus com inteligência, diligência e excelência. Essa expressão que o Espírito Santo me inspirou. Então, é isso que tenho estado a fazer. E Deus tem dado graça para treinar a igreja, assim como os líderes. Essa é a missão de vida que eu tenho. Me sinto bem fazendo isso. Não me esforço para fazer isso. Se tiver que fazer dentro ou fora de tempo, não há problema. Porque é isso. É para isso que fui chamado. Muito bem, excelente. Neste período, portanto, falou muito bem, desde antes da sua concepção, depois do segundo sinal, aos 10 dias de vida, talvez houve um sinal um pouco antes que eu estive a olhar para a biografia. Exato. Portanto, foi profetizado, e depois, 2019, inicia já com esta nova missão, esta nova visão, ou talvez uma subcategoria da primeira visão, da primeira missão. Exatamente. Quais foram os desafios que passou, que enfrentou, no que concerne ao Covid, que veio logo no ano a seguir, quando é confiada esta missão em 2019 e ainda está a consolidar, está a cavar, porque precisava de pessoas, naturalmente, para validar as criações que estava a ter, as revelações. Quais foram os desafios que enfrentou e como é que ultrapassou sobre a questão do distanciamento? E, em segundo plano, que tipo de adaptação e reformas teve que fazer
a nível individual, enquanto um espelho para que a liderança pelo exemplo pudesse ecoar mais do que mera transmissão de teorias ou informações? Como eu digo, numa das autobiografias que eu faço, não é? O ano 2020, que inicia a Covid-19, ninguém estava preparado, né, para aquela realidade, não sabíamos como nos portar, como lidar com outras pessoas, né? Todo mundo era suspeito. Então, e nós sabemos que o homem é um ser gregário, um ser que vive em sociedade. E é difícil dissociar o homem do outro homem, né? Tanto que a solidão não deve fazer parte. Quando o homem é solitário, ele acaba, se calhar, não tendo sentido de vida. Por que deve viver? Por quê? Porque Deus colocou em cada um de nós algo para partilhar com os outros. Sim. Então, quando isso não acontece, nós nos frustramos. Então, conosco, nós decidimos seguir aquilo que era a orientação de Deus, né? E Deus já havia dito claramente que nós devíamos iniciar o ministério e devia ser assim. E foi, se eu não me engano, a partir do mês de março, que o presidente decretou o estado de emergência. Em 2020. E também a questão do fechamento, quarentena, por aí diante. Mas para nós, como um ministério que estava a nascer, aquilo serviu de mais-valia. Porque nós nos valemos muito das plataformas digitais, nos valemos muito da questão aquilo que a palavra de Deus ensina, né? Como é que a igreja surgiu, na verdade, a igreja apostólica. A igreja surgiu numa casa, numa família. Então, nós usamos este conhecimento para podermos nos valer ou nós contornarmos os desafios que nos eram apresentados pela Covid. Então, criamos grupos de jovens, né, em que eles estavam lá, debatiam todos os dias, convidavam jovens que não eram da igreja, não é? E tinha também alguns obreiros da igreja que participavam em outros grupos, e lá nesses grupos eles deixavam alguma palavra, alguma oração, e isso chamou a atenção de outras pessoas, né, para conhecer o nosso ministério. Tanto que quando se abre, né, se dá a oportunidade das igrejas voltarem a se congregar, quando nós abrimos a porta da igreja, nós recebemos muitas pessoas. Né? E eu, o que eu fiz, por exemplo, para os jovens? Logo que se abriu, né, essa oportunidade da igreja voltar a se reunir, eu fiz um programa de seminário para jovens. Né? E nesse seminário, os que vinham só para ver o ministério acabaram ficando no ministério, porque encontraram alguma coisa que respondia lá às suas necessidades, aquilo que falávamos em off, né? Que todos nós temos algum interesse. Então, quando as pessoas notam que aqui é a fonte daquilo que eu tenho como sede, então as pessoas vão ficar. Não é? Então foi assim conosco. Era para ser um ano de grandes desafios, mas nós acabamos tendo êxitos dentro deste processo. E para nós aquilo foi um ano da confirmação do chamado e do ministério. Foi neste ano também que pelas nossas mãos Deus libertou uma curandeira, né? Durante o tempo de quarentena, a gente teve contato com esta irmã agora, diaconisa, e nós fizemos um trabalho de libertação. Íamos à casa dela todos os dias, não importando se tem Covid ou não, estávamos a fazer o nosso trabalho pastoral. Porque o trabalho do pastor não se diferencia muito do trabalho do médico. O médico corre risco todos os dias, quando ele tem contato com as pessoas. O pastor também, idem. Então nós corremos o risco de estar lá com as pessoas. Uma dessas pessoas é essa irmã,
que era curandeira, e estivemos ali ajudando ela durante um tempo de 1 a 2 meses. Ela foi liberta, Deus deu graça, o testemunho dela também serviu para fortalecer o ministério e trazer pessoas que conheciam, né, a vida dela antes de Cristo, e agora já está liberta. Então foi um ano de êxitos para nós. É como matar a sede no deserto. É o que estava a acontecer conosco. Nós estávamos a matar a sede no deserto. Estávamos a comer banquetes no deserto em 2020. Se assim posso dizer. Então, as estratégias que usamos mesmo é entendemos o tempo em que nós estamos e também colocamos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se a igreja não pode se reunir num espaço em que as famílias, diversas famílias podem estar ali, então que as famílias sejam o templo de Deus lá nas suas casas, que se congreguem. Então as pessoas se congregavam lá, e eu como líder, o que é que fazia? Eu só passava desta família, daquela família, fazia essa rotação para poder ajudar, né, as famílias naquilo que precisasse. Exatamente, para dar orientação e recomendações. E também usando as plataformas digitais, o WhatsApp, o Facebook, fazia pregações online. Também foi assim que nós contornamos a Covid-19. Tanto que nós sentimos os efeitos da Covid, tanto como tal, né? Eu tenho conhecimento que há igrejas que perderam membros, né? Outras igrejas que fecharam e não abriram mais. Sim. Não é? Mas conosco foi diferente, graças a Deus. Interessante. Como é que hoje incorpora essa rampa que foi o Covid para o florescimento do ministério no storytelling, que apresenta para validar a sua teoria da mudança enquanto líder nos dias de hoje, olhando para este movimento, quando, diferentemente de muitos, poderiam encontrar mil e um motivos para adiar ou para desistir, mas ainda assim, consciente e inconscientemente, percebeu que aquela era a oportunidade. Exatamente. Pelo menos os resultados de hoje confirmam isso. Exatamente. Como é que incorpora isso no seu storytelling para fundamentar a teoria da mudança? Se calhar eu diria assim, alguém disse, né, vou citar, não sei exatamente, mas vou dizer aqui, vou parafrasear: não se faz bons marinheiros mar calmo. Então nós entendemos essa realidade, que naquele momento estávamos como marinheiros que devíamos levar o barco a bom porto. Não é? E o bom líder, os verdadeiros líderes, na verdade, se fazem nas crises. Né? A tempestade nunca deve ser um embaraço para nós. Né? Se nós quisermos vencer, em vez de usarmos a tempestade como um obstáculo, podemos usar a tempestade ao nosso favor. O que faz a tempestade? A tempestade é uma sequência de eventos meteorológicos em que pode haver trovoadas, pode haver um vento forte, sei lá o quê. Então, o líder pode pegar isto para o seu benefício. Não é? Pode pegar isso para o seu benefício. Então, foi isso que nós fizemos. Em vez de olhar a Covid como um embaraço, nós vimos como uma oportunidade de pregar Jesus, de dar esperança às pessoas, que não é o fim. Não se concentrem no problema, se concentrem na solução. Né? O que cria muita dificuldade para alguns líderes é essa questão de quando há um problema, há uma tempestade, há uma crise, eles se concentram no problema. Os olhos deles estão fitos ali. E agora? E não conseguem vislumbrar além. O que eu posso fazer? Ok, a tempestade. Quais são as condições que eu tenho? O que está à minha disposição? O que está ao meu favor? Né? Começar a ter um pensamento positivista. O que eu posso ganhar com a tempestade? O que eu posso ganhar com a crise? Então são essas questões que um líder deve fazer. São essas questões que um líder deve fazer. Por exemplo, o líder ele deve conhecer o temperamento das pessoas
com quem ele está. Às vezes a pessoa que parece estar a dar trabalho, não está a dar trabalho, no sentido de dor de cabeça. Está preparado para alguma coisa. Aquela pessoa tem algum tipo de graça que não está a ser bem ajustado, né? Aquilo que a pessoa deve fazer. Então o líder deve saber olhar para aquela pessoa e identificar o que Deus colocou lá naquela pessoa. Tanto que Jesus fez isto. Viu que Pedro faz tantas perguntas, Pedro quer saber de tudo, Pedro não quer ser deixado por nada passar, né? E Jesus não viu aquilo como um problema, como um embaraço, como inconveniência. Não, viu que este aqui, de tanto estar à busca de conhecimento sobre como funcionam as coisas do reino, esse pode ser uma peça útil para liderar a igreja. Para liderar a igreja. Então é assim que nós vemos este aspecto, né? E sobretudo mudança da mentalidade, né? Nossa mentalidade foi formatada para nós não avançarmos quando um problema nos aparece. Dizemos, o que eu vou fazer? Não tenho nada que fazer. Mas na verdade eu aprendi da matemática que para um problema há vários mecanismos para chegar na mesma solução. Muito interessante. Compreende-se aqui neste exemplo que trouxe-nos, muito bem fundamentado sobre a forma como se reinventou na crise, fazendo-se ou confirmando aquele chamado para a liderança vocacional, que é esta visão que segue até esta parte, que combustaliza, por assim dizer, o ministério esta parte. Que houve ali também um espírito de liderança que estava envolto a um espírito criativo. E se evoluirmos agora para a questão do empreendedorismo enquanto um ser criativo. Exato. É verdade que no empreendedorismo temos duas vertentes, aqueles que são meramente para o lucro material, há outros que é mais para o impacto, edificar outras pessoas. O espírito empreendedor, este que demonstrou nesta ocasião, que era o espírito de criar inovações, fazer do problema uma nova oportunidade. Como é que vê a questão da sustentabilidade dos vários projetos que tem em carteira a longo prazo, tendo em conta este déficit de conhecimento que se manifesta no negativismo que as pessoas têm quando estão diante de adversidades. Pronto, as pessoas têm uma certa programação mental. Exato. Para a repetição ou para agir em função de um certo padrão, mas quando encontram uma realidade, quando as variáveis mudam, depois bloqueiam-se, depois desenvolvem um certo negativismo. Como é que o pastor Pedro Fumo, enquanto este líder, contorna a nível da comunicação com a sua equipe para transmitir a eles este espírito empreendedor? Eu tenho uma máxima. Eu não estou muito preocupado com o povo, no sentido de me agarro muito ao povo. Eu me agarro muito às pessoas que me vão ajudar a lidar com o povo. Nesse caso, os obreiros, né, que trabalham diretamente comigo. Né? Então, a minha estratégia é sempre formar, treinar esta equipa que vai entender a visão, que vai estar dentro da visão e vai conceber e executar a visão. Não é? Se nós hoje estamos a pregar o Evangelho, se nós hoje podemos falar de Cristo da forma como nós fazemos, é porque Cristo treinou 12 homens, não é? E a semente se multiplicou. Eu costumo dizer assim, tudo que vem às nossas mãos são sementes. Tudo, praticamente tudo que vem às nossas mãos. O telemóvel é uma semente que nós podemos multiplicar, né? Através do telemóvel, tudo que nós quisermos. Né? O telemóvel veio tirar o lugar
da televisão, o lugar da máquina fotográfica, o lugar da rádio, o lugar da máquina calculadora e de muitas outras coisas. Sim. E por meio dessas outras coisas que eu citei, faz-se dinheiro, por exemplo. Faz-se dinheiro com televisão, faz-se dinheiro com rádio, faz-se dinheiro com máquina calculadora, com fotografia. E tudo isso aqui está no telefone. Então, quando as pessoas pegam o telefone como algo só para falar com seu namorado, seu marido, seu patrão, ou podem ver além. Usam o telefone como um ativo, como um passivo. Neste telefone também entra dinheiro, M-Pesa, Mola, contas bancárias, entra dinheiro. Então, essa é uma grande semente. Se calhar, uma das maiores sementes que nós temos à nossa disposição agora chama-se telefone celular. Então, qual é o mindset que as pessoas têm sobre o celular? Então, eu vou nessa perspectiva de tudo que está nas nossas mãos são sementes. Agora, como não nos frustramos como empreendedores? É saber que cada semente que nós temos nas nossas mãos não vai produzir, né, na mesma proporção e também no mesmo período. Para quem planta uma papaieira hoje, se calhar daqui a 6 meses já tem papaias. Mas para quem planta uma tamareira, sabe quanto tempo leva uma tamareira para dar o primeiro fruto? 80, 100 anos. Está entendendo? Então, se esse não tem este conhecimento, este que está a plantar a tamareira, não, quem planta a tamareira nunca vai se beneficiar do fruto da tamareira. Por quê? Porque não é para ele, é para as próximas gerações. Então, o investimento que eu estou a fazer enquanto empreendedor é um investimento a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. É importante ter esse conhecimento. Então, só através disso eu vou estabelecer metas, né, do meu negócio, daquilo que eu estou a fazer, né, para eu não me frustrar. Há pessoas que estão a começar um negócio hoje, quer ter lucros daqui a 6 meses. Mas que tipo de semente você está a plantar? É verdade que há negócios que a gente pode fazer e ter lucros rápidos, né? Se assim posso dizer, dependendo do tipo de negócio. Então, tem que saber que tipo de semente eu tenho. O tipo de semente que eu tenho nas mãos é que vai determinar o tipo de resultados que também terei. É assim que eu vejo as coisas. Muito bem. Quais são os 2 ou 3 livros que mais o impactaram? E por quem esses livros? 3 livros, eu leio tanto, mas 3 livros que impactaram, né, a minha vida ministerial, sobretudo, é Porque Tarda o Verdadeiro Avivamento, de Leonard Ravenhill, não sei se é assim que se diz. O outro livro é do Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo. Bem-vindo Espírito Santo, Bom Dia Espírito Santo. Posso colocar já os dois. Os dois são do Benny Hinn. E O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Né? Porque Tarda o Pleno Avivamento me impacta ou na altura me impactou, porque me levou a refletir sobre o estado da igreja. Né? Porque apresenta lá algumas estatísticas sobre o número de pessoas que morrem diariamente, na altura, né, que morriam, e o número de pessoas convertidas, de crentes, e o trabalho, o nível, ou a dimensão do trabalho que havia para ser feito pela igreja. Né? Então o livro me desafiou eu a me mexer, eu a entender que eu não estava a fazer nada ainda para que Deus ele se manifestasse de forma mais notória e as pessoas se convertessem. Né? O autor fala mesmo nessa linhagem para provocar algum desejo em nós de trabalhar mais, né? Nos esforçamos mais para ganharmos aqueles que ainda estão perdidos. E Bem-vindo Espírito Santo, né? Só o tema já elucida alguma coisa.
E este livro é mesmo por causa da questão do impacto que o Espírito Santo tem na vida do crente. Né? Nós sabemos que não há nada que se possa fazer, né? Ou que se fez que não tenha tido a participação do Espírito Santo. A Bíblia diz, mesmo quando a terra ainda era vazia, sem forma, o Espírito Santo estava aqui, já estava conservando, né, a terra. Então o Espírito Santo tem o poder de conservar coisas. O Espírito Santo tem o poder de purificar, tem o poder de fortalecer, de consolar, de liderar, de guiar, ensinar, instruir e revelar. Então isto também impactou-me bastante, né, porque o autor, o Benin, ele conta, né, a trajetória dele sobre questões de como é que ele começou a entender mais sobre o reino de Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a missão da igreja, por aí em diante. E eu amo o Espírito Santo, ele é o meu melhor amigo, né? Eu comecei a ter mais comunhão com o Espírito Santo depois de ler aquele livro. E depois tem também o livro O Poder Secreto do Jejum e da Oração, que me leva a entender os mistérios, né, destes gêmeos, a oração e o jejum, né, que nos leva a subir outras dimensões na arena espiritual. Né. Nós temos a parte física, o homem ele é um ser natural, mas também um ser sobrenatural, é um ser espiritual. Então, esta questão da oração e jejum foi abrindo a minha mente sobre o que acontece quando nós estamos neste processo de oração e de jejum, não é? Então, eu entendi mais sobre essa questão da oração e do jejum, tanto que, se calhar, no meu ministério, nós fazemos tudo com algum equilíbrio, né? Temos palavra na medida certa, jejum na medida certa e a oração na medida certa. E isso tudo deriva do tipo de conhecimento que eu fui adquirindo, expondo-me à leitura dos livros, né? E já beliscando um bocadinho sobre a questão do conhecimento, né? O conhecimento, ninguém pode dizer que tem conhecimento se o conhecimento não concebeu nada. Porque o conhecimento é compreender, é entender, é aprender. Então, em psicologia disse que alguém aprendeu quando muda de comportamento. Então, a primeira coisa que o conhecimento faz em nós é mudar a nossa mentalidade acerca de um certo assunto e depois também vai se configurar nas atitudes que nós vamos ter por causa da mudança da mentalidade, não é? Então é isto que os livros que eu fui lendo e ainda leio que tem estado a fazer comigo, né, em termos de posicionamento, como é que eu me posiciono. Já agora fazer este apelo, né, aos homens de Deus, à igreja, à sociedade. Nós devemos amar a leitura. Devemos amar a leitura, porque a leitura nos faz nós irmos além daquilo que nós vemos aqui perto de nós, nos leva para outros horizontes, né? Sobretudo a leitura da palavra, né? Sobretudo a leitura da palavra, porque quando lemos a palavra e meditamos nela, seremos comparados àquela árvore que está junto aos ribeiros, que dá fruto no tempo certo. Exatamente. Excelente. Discute-se muito nos dias de hoje por causa o ciclo de crises reduziu, tem tendência a reduzir, né? E o mundo está em volta, vive crises, atrás de crises, a tendência é de acelerar essa cadência e talvez também é de encurtar os ciclos. Por isso é que diz que é perigoso às vezes planificar muito longo prazo. Quer dizer, ainda que a pessoa planifique muito longo prazo porque é útil de todo, mas depois também é importante desdobrar este plano de muito longo prazo em planos em períodos um pouco mais reduzidos, dada esta mudança brusca que tem se observado nos dias de hoje.
E depois aí há uma maior compreensão e consenso sobre a importância de convergir a liderança e a espiritualidade. Neste processo, como é que o pastor Pedro Fumo entende a importância dos líderes, quer sejam cívicos, quer sejam eclesiásticos, qualquer que seja a área de atividade de liderança? Qual é a importância da convergência entre a liderança e a espiritualidade para o trabalho do líder? Liderança ou conhecimento? Conhecimento sobre liderança e a espiritualidade, a associação. Ok. Muitas vezes tem havido alguma confusão, não é, no que tens ao conhecimento, né, versus espiritualidade. Dizer que, por exemplo, a palavra de Deus, em momento nenhum, contraria o conhecimento. Muito pelo contrário. A palavra de Deus, ela promove que a gente busque o conhecimento, né? E há um livro na Bíblia que é dedicado a questões de conhecimento, entendimento, inteligência e sabedoria, que é o livro de Provérbios. Aquele livro é um manancial onde se apresenta o conhecimento como uma fonte, se apresenta o conhecimento como algo que nos leva a nós a termos prosperidade, sucesso, êxitos naquilo que nós fazemos. Tanto que um dos líderes que eu mais admiro, né, na Bíblia é o José. Né, José e Daniel, né, os seus 3 amigos. O que acontece com estes homens que eu citei? Todos eles têm algo em comum, né? Trouxeram uma solução, né? Uma solução numa questão de gestão, né? José, ele trouxe solução de gestão alimentar para o reinado egípcio, não é? Porque ele estava vendo 7 anos de fartura, depois 7 anos de seca. Então ele trouxe uma estratégia nova ali, que aquilo baseia-se no conhecimento, né? Ele disse: se fizermos isto, vamos ter este resultado. O bom do conhecimento, ele não é apalpado. Nós não estamos a palpar, né? Porque o conhecimento é a capacidade de compreender, de entender sobre um certo assunto, né? Então nos dá também a ousadia de nós podermos avançar nesta perspectiva para poder ter resultados, não é? Então o conhecimento é necessário, sim. A espiritualidade também é necessária. Veja que para José dar a resposta ao faraó, primeiro foi consultar a Deus. Então ele uniu o conhecimento e a espiritualidade para dizer que eu dependo de alguém. Então, e ele disse com garantias: eu lhe vou responder, mas deixa-me consultar primeiro, né? Nós até podemos ter muitas certezas, né? Podemos ter muitas certezas, mas nossas certezas ainda assim nos colocar em dúvida. Por isso é que o Coelho dizia: onde há muito conhecimento, há muito sofrimento. Exatamente. Na verdade, este excesso de conhecimento é o que traz mais dúvida. E a ciência é isto. A ciência, ela é baseada na dúvida, né? Sim. A ciência é baseada na dúvida. Então, onde há dúvida é onde se procura conhecimento. E veja que nós não temos nem noção, aliás, não estamos a usar nem sequer 10% da capacidade do nosso cérebro. Não estamos a usar. E se usássemos, com menos de 10% já fazemos essas coisas todas aqui. E se usássemos os outros 90%, o que é que seria de nós? Será que nós não voaríamos, se calhar? Não sei. Então, para nós termos esse entendimento,
né, do que nós somos verdadeiramente, nós devemos ir ao Criador. Quem nos criou foi Deus. Então ele é que sabe exatamente, né, sobre as capacidades que ele colocou em nós. Então não há como separar a espiritualidade do conhecimento. Ainda que o homem se chame, ele diga que ele é ateu, não crê em Deus, não há como. Não há como. Por quê? Porque tudo que está ao nosso redor foi criado por alguém. Eles até podem não dizer que é Deus, não colocar o nome Deus, mas foi criado por alguém. Né? Foi criado por alguém. E a Bíblia diz em Romanos que nós conhecemos a Deus por meio da criação. Nós entendemos Deus por meio da criação. Assim como quando eu passo de algum sítio, pode ser uma mata, e de repente eu vejo ali uma casa. Eu vejo uma casa bem pintada, com luz e tudo. Eu vou saber que aqui passou um pedreiro, aqui passou um carpinteiro, passou um serragueiro, passou um pintor. Não é? Assim é também com a criação de Deus. Nós conhecemos a Deus através da criação dele. Podemos não ter acesso a ele, mas temos acesso à criação dele. Então é daí que há esta complementaridade entre o conhecimento e a espiritualidade, né? A questão o homem tem muitas crises de existência, de existencialidade. Há coisas que ele não consegue responder, mesmo tendo muito dinheiro, por exemplo. Ele não consegue entender porque que sente um vazio, mesmo tendo tanto. E é daí que muitos acabam dizendo, se calhar é porque meu dinheiro ainda é pouco, esses milhões são poucos, deixa-me aumentar. Mas quanto mais aumenta, quer mais. Nunca se farta do dinheiro e também nunca responde à necessidade existencial que ele tem. Então, para isso não acontecer, o que é necessário? Busca Deus. Busca Deus. E já está provado pela ciência, por exemplo, que a oração tem efeitos terapêuticos na nossa mente. Quando nós oramos, liberamos hormônios de, como eu posso dizer, de relaxamento. Né? Se eu estava tenso antes de começar a orar, depois da oração, eu vou me sentir mais aliviado. Então, estamos a entender que aquele empresário, né, se ele quer tomar melhores decisões, né, em parte ele deve ter um lugar onde ele vai se trancar, vai orar, vai falar com Deus, né, e aquele efeito terapêutico da oração vai fazer com que, né, baixe a tensão, né, e ele vai poder refletir melhor para tomar decisões, né. E por que, por exemplo, o povo de Israel é um povo próspero? Porque eles respeitam esses princípios espirituais. Eles respeitam os princípios espirituais. Então, se nós queremos prosperar, a semelhança como é que chama? De Salomão também. Salomão, ele entendia que eu sou rei, mas também entendo que preciso de alguma coisa da parte de Deus, né? Para poder governar, para poder gerir o reino. Foi a Deus que ele pediu sabedoria, né? Então, a sabedoria que estava em Salomão não veio dele, veio da relação que ele tinha com Deus. Isso é espiritualidade, né? Quando envolvemos a dimensão espiritual em qualquer coisa que nós fazemos, nós estamos a complementar essa questão do conhecimento da espiritualidade. Pode ser, né, para nós que cremos em Deus, o soberano, para nós é Deus, mas para outros também são outras coisas que nós não sabemos, não é? Mas recorre a algum lugar. É crença deles, recorre a algum lugar. É por isso que para mim não existe um homem que diga que eu não creio. Não, até o ateu, ele crê que não crê. A crença dele é não crer. O ateu, a crença dele é não crer. Então todos nós somos espirituais em alguma medida, né? E Deus, ele diz claramente em Oséias que o povo dele está perecendo por falta do conhecimento, né? Conhecimento, né, das coisas ao seu redor e conhecimento dele, né? Conhecimento de Deus. Então quer dizer, se nós verdadeiramente queremos prosperar,
nós devemos conhecer Deus. Porque conhecendo Deus, nós conheceremos a nós mesmos. É o que aconteceu com Isaías. Quando Isaías se deparou com Deus em visão, ele entendeu como ele era. É como se Deus tivesse sido um espelho. Ele, quando olha para o espelho, ele consegue ver exatamente o que ele era. Viu a fotografia dele. Então, aí ele reconhece o quê? Reconhece a sua pequenez, reconhece a sua dependência, reconhece que nada pode fazer se não for, né, por meio de Deus. Então é daí que a espiritualidade faz todo sentido, né, estar incorporada ao conhecimento. Ao conhecimento. Muito bem. Muito obrigado por estas reflexões profundas do livro, ao conhecimento intrínseco e este que tem estado a desenvolver na base de intimidade, experiências próprias que tem com Deus e que muito edificaram o nosso programa. Queremos assim desejar assim muito bom ano, que o Senhor continue a ir adiante de vós, a pelejar por vós, a entregar os vossos inimigos nas vossas mãos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de aqui estar, poder expor os meus pensamentos, né? Fazer com que as ideias que estão dentro de mim sejam públicas, não é? E espero que tenha ajudado alguém, né, a esclarecer alguma coisa, não é? E que Deus continue a abençoar este programa, né? É de muita valia para a liderança. É de muita valia. Muito obrigado. Obrigado. Estas lições encontram depositadas em nossos arquivos digitais. Nossa página Facebook, Antônio Sende_Oficial. Nosso canal YouTube, Antônio Sende_LDA. Nosso aplicativo optimizável para plataformas Android, Elo App. E nossa página webpage, página de internet, www.academiaservo.com. Um abraço, luz e até breve.